Fala galera, estamos aqui de volta com o nosso central de comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo, e estamos de volta depois de longo e tenebroso inverno aqui. Quem vos fala é Pedro Fernandes e estou acompanhado dos dois maravilhosos Patrícia Migues. Iago Moura. É isso aí, Iago Moura. Patrícia Migues e Iago Moura aqui comigo. E vamos nessa. Estamos começando aí com algumas mudanças. E a primeira delas é o quadro Giro de Bizarrices. Vamos falar agora semanalmente das coisas mais bizarras que rolaram durante a semana. E, obviamente, se a gente vai falar de coisas mais bizarras, a gente tem que falar do bolsonarismo, né? Iniciando nosso giro de bizarrices, vamos falar de Dudu Bananinha e os pendrives. Durante essa semana, né? Quando é que foi o dia mesmo que aconteceu isso? Agora me falha a memória. O Jogo do Brasil foi na segunda, então foi na terça-feira, foi logo no dia seguinte. Ah, sim, então. Segunda-feira, né, a galera descobriu que Eduardo Bolsonaro estava de boa no Catar, né? Comemorando lá, comendo do bom e do melhor. Então foi aí que a galera começou a ficar chateada e começaram a aparecer muitos e muitos comentários negativos na rede social. E aí o Eduardo teve a ideia maravilhosa de dizer que ele não estava no Catar a passeio, ele estava no Catar para levar uma sacola cheia de pendrives, daqueles assim cabeçudos, sabe, dos anos 2000, para levar a mensagem, né, dele em inglês para o resto do mundo. E aí, olha só, vocês ficam rindo, mas a prova da fraude tá lá nos pendrives, junto com as músicas do Gustavo Lima e do Sérgio Reis. Me falaram que dentro dos pendrives tinha umas fotos aí meio cabulosas do Lula sem camisa. Pô, pois é, isso daí acabou gerando uma série de comentários extremamente negativos e fazendo com que muitas pessoas, né, que estão aí há semanas, né, em frente aí aos quartéis, vão lembrar, né, que estão pegando chuva, debaixo de sol, cagando em banheiro químico unissex. Pois é. E aí a galera começou a ficar puta, né? Porra, meu irmão, eu tô aqui me fudendo e tu tá aí nessa porra aí no bem bom, que negócio é esse? E começaram as cobranças, e aí das cobranças veio essa ideia linda e maravilhosa, assim. E, sinceramente, o pior de tudo é que muita gente acabou acreditando nessa história do Bananinha, né? Porque, infelizmente, a galera não pensa muito. E acredita em tudo. E aí a gente selecionou aqui para vocês alguns dos melhores comentários de membros do gado, né, de cabeças de gado que estão começando a cair na real. E a gente tem algumas pérolas, como essa daqui, que foi enviada por um bolsonarista em resposta a um tweet do Bolsonaro. O silêncio parece algo que consome nossa alma. Me encontro há 30 dias parado na frente de quartéis, cargo na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus 2 filhos pequenos. Perdi meu emprego e devo 2.000 ao meu primo. Estamos fazendo a coisa certa, presidente. O silêncio me consome. Pois é. É complicado isso aí, hein? Se bobear, esse primo dele tá fazendo serviço que ele não tá em casa. E aí a gente tem o segundo comentário que foi mandado por outro bolsonarista em resposta a esse do primeiro. Estou com você, meu compatriota. Já perdi meu emprego e minha esposa pediu divórcio semana passada. Estou acampado desde o dia da eleição e me recuso a ceder 1 centímetro. Está na hora de agir. Ele tem que nos convocar. Mas aguarda mais 72 horas, né? E vamos ver o que dá. É a resposta que ele sempre recebe. Um outro bolsominion. Mito, estou há 20 dias na frente dos quartéis esperando uma resposta sua. 2 emojis de carinha chorando. Perdi meu emprego, vendi meu carro e não tenho onde morar, mas acho que vai valer a pena. Minha bandeira não pode se render ao comunismo. Aí... Não, só que agora a outra resposta, desculpa interromper aqui, a outra resposta que deu foi que ele estava que o Bolsonaro estava com ferida na perna, né? Em 2018 ele estava com uma bolsa de merda
que aí se chegasse para debater, o pessoal ia sentir cheiro de merda. Agora ele estava com ferida na perna. Quer dizer, daqui a pouco, assim, o estoque de mentira desse pessoal vai esgotar. E assim, o pessoal vai acolhendo tudo que vai aparecendo nesse... Sim. Qualquer justificativa que vão dando. E o Bolsonaro, ele tá há sei lá quanto tempo sem se manifestar. Ele foi numa formatura lá de cadetes recentemente, não falou porra nenhuma. O Mourão falou que parece que ele estava meio chateado. Alguma coisa assim, vai ver que ele tomou Zolpidem, né, que tá na moda. E, assim, um silêncio sepulcral. O Bolsonaro não fala nada. Não fala agora porra nenhuma. Gente, tentar só criminais, né? entendo. Eu não quero criar falsas esperanças para ninguém, mas vocês sabem que o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele morreu exatamente assim, né? Começou com uma ferida na perna. Não quero criar falsas esperanças, mas é isso. Então, o grande problema, né, que no meio disso tudo, é incrível como, se você estando, né, acompanhando, infiltrado, né, agora a galera vai saber que eu estou infiltrado em vários grupos bolsonaristas, é incrível como qualquer coisa que esse pessoal fala, a galera aceita, simplesmente aceita. Não tem nenhum tipo de contestação. Um dedo de dúvida sobre alguma coisa que foi falada, o ataque é na hora, já começa a chamar o cara de frouxo para baixo, não sei o quê, e rola intimidação, a pessoa ou fica calada ou então acaba saindo. Enfim, na maioria das vezes fica calada mesmo. Tem o Twitter do Coronel Siqueira, e ele fez um tweet agora esses dias sobre essa questão do Dudu lá no Catar, né, sobre a questão de pendrive, que para mim é a que mostra melhor, né, como é que funciona, né? Expõe melhor como é que funciona a cabeça do bolsonarista, né? E ele postou assim: uma vez cheguei em casa com um bafo de uísque, bêbado, com perfume na roupa, marca de batom no pescoço e um papelzinho escrito Marlene, com um número de telefone. Minha mulher questionou onde eu estive e eu falei a verdade. Fui levar um pendrive pro Catar e ficou tudo bem. É bem isso. Ai, gente, peraí, que a gente tem ainda mais 2 comentários de bolsominions para ler. Esse aqui foi feito no Instagram da Heloísa Bolsonaro, que é a esposa do Dudu Bananinha. Decepcionada! Estou há semanas no quartel. Sabe o que é um banheiro químico entupido, Heloísa? Um coral de ronco, chuva torrencial de verão e ouvindo hino 24 horas. Eu que não serei mais gado dessa família. Essa daí se reconheceu como gado, hein? E o último para fechar, que é também um comentário lá no Instagram da Heloísa. E a pessoa pergunta: o que responderemos para quem nos chama de patriotários? Realmente só queria saber o que responder. Coitada, gente. Era pra eu sentir pena, eu não senti não, eu tô rindo mesmo. Ai, ai. Pois é. E isso tudo foi para falar do primeiro, do número 1, né, do nosso giro de bizarrices, né? Número 2, galera querendo se comunicar com o comandante alienígena que iria vir para a Terra para salvar o Brasil do comunismo. Demais, gente. Aquela galera toda em frente ao quartel fazendo sinal com a lanterna do celular para um suposto alienígena que viria para o planeta Terra para salvá-los. É demais, viu? Até o ET Bilu agora virou reacionário. O pior é que isso aconteceu algumas poucas semanas depois de vários pilotos de avião declararem terem visto OVNIs, né? Terem visto objetos no céu e toda aquela coisa, principalmente no sul do Brasil. Inclusive as torres de comando reportaram isso. Foi uma coisa bem bizarra que até agora ninguém achou uma explicação. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Galera tentando fazer... Galera, pra quem não viu o vídeo, eu vou tentar descrever ele aqui, mas aí vocês procuram. É um bando de louco com uma lanterninha de celular na cabeça e passando a mão assim em cima do celular pra fazer sinal de luz. Se você quiser, está na nossa página, inclusive, o vídeo. Sim, tá lá na nossa página. É maravilhoso, assim, eu acho que foi o suprassumo de toda a bizarrice dos quartéis, assim. Acho que esse ganha, na minha opinião, é meu vídeo favorito de Bolsominion. Socorro.
Vamos pro terceiro, né? Esse aqui é o que o Iago mais gosta. Lula morreu, foi substituído por um sósia ou por alguém usando uma máscara de Lula. Essa é uma das... Os caras já enxergaram até um 10º dedo e já inventaram cada teoria da conspiração, assim. É incrível como é que os caras conseguem acreditar num absurdo desse. É incrível, é incrível. É incrível até onde vai, né? Essa histeria coletiva, né? A ponto que as pessoas simplesmente, tipo assim, acreditam, né, numa teoria da conspiração bizarra dessa e tendem a acreditar piamente nisso. Acabou, sabe? O cara, não, morreu, ele não tá ali. Quem tá ali agora é um sósia, e ferrou. E é mais fácil acreditar para eles acreditar nisso, né? A histeria é tanta que é mais fácil acreditar nisso do que simplesmente entender. Pô, cara, o cara tá ali, pelo amor de Deus, como é que vocês estão dizendo que ele tá morto? Você sabe o que eu mais gosto dessa teoria? Eu adoro que ela é uma reciclagem de um monte de coisa, na verdade, né? Porque, primeiro, já fizeram isso em relação. Vocês lembram da história do Paul McCartney, que tinha toda uma teoria de que ele tinha sido substituído e que, inclusive, na capa do Abbey Road, os Beatles estavam mandando uma mensagem para os fãs saberem que o Paul McCartney não era o Paul McCartney. Aí, depois, nos anos 2000, reciclaram isso, falando que a Avril Lavigne, aquela cantora canadense, tinha morrido e sido substituída por uma sósia. E, como se não bastasse, na eleição norte-americana, também inventaram que a Hillary Clinton tinha sido substituída por uma sósia. Então, não é nada de novo. Eles só reciclaram todas as bizarrices, assim, possíveis. Não, assim, de tanto delírio junto, porque assim, se for pegar o que esses caras surtaram desde o início desde sempre, até agora, esse eu acho que deve ter sido um dos mais bizarros. Porque eu vi circular no Twitter o vídeo do Lula chegando em um debate da Band, que foi, salvo engano, foi até o primeiro debate que estavam todos os candidatos. Aí pegaram o vídeo como se fosse um vídeo de agora, dele já eleito presidente, e falaram assim, não, porque, veja bem, o Lula está com 5 dedos nesse vídeo. E aí eles pegam de um ângulo que, assim, parece que o Lula mete a mão no bolso, alguma coisa do tipo. É um troço, assim, muito, muito tosco. Quer dizer, a pessoa para fazer isso e para acreditar nisso, né, a pessoa tem que ser uma ameba. A pessoa tem que ter assim, uns 5 neurônios que não funcionem, porque é um troço assim, surreal alguém acreditar num negócio desse. Começou, logo depois da eleição, o Lula tirou dias de descanso, né? Assim, mais do que justo. Óbvio que ninguém questiona, assim, o Bolsonaro está em descanso desde sempre, né? Não fazia porra nenhuma, nem a Michelle ele tem relação lá, né? Não acontece porra nenhuma. Tanto que ela tem que procurar, assim, fora, né? Isso ninguém questiona. O Bolsonaro não aparecer no Palácio do Planalto, ficar lá no Alvorada com ferida na perna, isso ninguém questiona, né? Não pode vestir a calça, segundo o Mourão. Aí questionaram o Lula tirar 3 dias, 4 dias de descanso, sei lá, na Bahia, alguma coisa assim. E aí começou a boataria falando assim, não, o Lula teve um AVC, o Lula está no Albert Einstein, e depois partiram disso pro Lula já morreu. E aí pegaram essa porra desse vídeo e falaram que era simplesmente um cara com 5 dedos, que o Lula tem 4 dedos numa mão, e que o cara estava usando uma máscara de Lula, sendo que era um vídeo de antes da eleição, de um debate presidencial. Quer dizer, até que nível chega a insanidade dessas pessoas? Porque não é mais uma coisa de posição política, né? A pessoa pode ter uma posição política merda, né? A gente está acostumado a conviver. Agora, a pessoa ter essa... Não é uma crença, né? Mas é um delírio, realmente. É a pessoa acreditar em uma coisa totalmente fora da realidade e comprar, assim, de uma forma totalmente fanática, né? Não é nem mais coisa de seita, é uma coisa pior que a gente ainda não conseguiu identificar o que é. Realmente, é a mesma galera. Não sei se vocês lembram, quando a dona Marisa faleceu, eles levantaram uma fake news de que não era ela no caixão, era um boneco. Nossa, era uma coisa assim. E aí, tipo assim, eles vêm com 1000 coisas, né? Mostrando o diâmetro da narina, entendeu? A pinta que a pessoa tem debaixo do supercílio esquerdo.
não sei o quê, e começa a inventar uma série de coisas, né? Aí faz um negócio todo detalhado, né? Que parece, pô, cara, o cara que fez isso aqui sabe pra caramba, não sabe nada, né? É só um babaca, né? Mal intencionado. Inventando uma mentira tosca, né? E tem um monte de trouxa pra acreditar, infelizmente. Vocês sabem que eu tenho uma teoria de que quem começou com esse negócio de dizer que o Lula morreu e foi substituído por um sósia foi alguém que fez isso de trollagem, e daí eles acreditaram e começaram a espalhar? Eu tenho essa teoria. Eu acho que muitas coisas ali devem ter sido disso, deve ter sido desse jeito, né? Com Porque certeza. deve ter alguém, deve ter uma galera, o tal do gabinete do ódio, deve ter um negócio assim, cara, olha só, tu quer ver? Eu vou inventar um negócio bem imbecil, todo mundo vai acreditar. O cara, não, esse daí não vai passar não, duvido. Vamos apostar? Vamos. Aí bota lá e passou. Né? É exatamente isso. Eu acho que é assim que rola, porque não é possível, cara, não é possível. É demais pra mim. Muito que bem, vamos para, né, o nosso quarto tópico aqui, que é o caminhão guerra. O caminhão guerra é o seguinte, gente, é uma mulher que ela tá andando na rua, é uma daquelas que tá esperando as 72 horas, né, aquele prazo e tal, esperando a intervenção militar. E aí o que acontece? Ela passa por uma série de caminhões que são da marca Guerra, que Guerra é uma marca de caminhões, né? E aí tá escrito Guerra no caminhão. E aí ela passa pelo caminhão e fala que não tem as cores do exército, mas que provavelmente significa que eles estão chegando, porque vai ter uma guerra. Meu Deus. É demais. E a gente percebe que ela claramente acredita nisso. Isso, daquela... Esse vídeo, ele é da mesma vibe daquele vídeo de quando... Vocês lembram quando chegaram as provas do Enem? Em caminhões? Que eles acharam que era a intervenção militar começando? É mais ou menos a mesma vibe. Também, assim, é um vídeo da mesma linha daquele cara lá que chegou na Praça da Sé, que estava tendo um evento social. Meu Deus. É mais ou menos nessa linha. Esse vídeo também, se vocês quiserem assistir, a gente vai colocar lá na nossa página. Esse do Caminhão Guerra a gente vai estar colocando amanhã cedinho, tá? Que a gente esse ainda não entrou, mas todos esses outros estão lá na página. Eu sei que é muita coisa para assistir, mas tipo assim, o que a gente pode fazer, né? É um espetáculo de bizarrice todos os dias. Às vezes a gente fica pensando assim, será que eu posto esse? Será que eu posto aquele outro? Fica difícil a gente escolher. Aí acaba às vezes uma coisa ou outra passando, ou então demorando um pouquinho mais para entrar. Enfim, é isso. E vamos pro último. O último, né? Tem a participação do maravilhoso Paulo Cogos, né? O nosso guerreiro templário do asfalto. O Paulo Cogos estava com uma senhorinha, né, em que ela estava muito empolgada, né, falando das antenas que não estava chovendo. Aquela chuva não era uma chuva normal, não era natural. Ela estava sendo causada propositalmente pelas antenas HARP. Puta que é demais pra mim, viu? Porra, é demais. E tipo assim, e acreditando, e falando, não, quem sabe, quem conhece, né? Então, gente, pra quem não sabe o que é o HARP, ele é um programa dos Estados Unidos, né? A sigla HARP é para High Frequency Active Aurora Research Program, que significaria Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. E, vou ler a descrição da Wikipédia, a definição da Wikipédia. É uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca, com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. Resumindo, é um experimento que eles fazem lá nos Estados Unidos, que tem algumas antenas, e existe uma teoria da conspiração bem antiga, inclusive, que, se eu não estou enganada, começou a ser disseminada pelo ilustríssimo Alex Jones, que é um maluco conspiracionista dos Estados Unidos, que inclusive já foi banido de todas as plataformas, e sabem essa galera que acredita em Illuminati, Nova Ordem Mundial, esse tipo de coisa? É essa galerinha aí. Eles acreditam que o governo, na verdade nem seria o governo dos Estados Unidos, seriam os Illuminati, teriam o poder de alterar o clima no mundo inteiro utilizando essas antenas. É isso. É escroto assim nesse nível, é isso que eles acham. Gente, complicado. Tem hora que a gente fica até
boquiaberto, assim, né? Sem saber o que dizer. Mas é isso. E esse foi o nosso giro de bizarrices. Começamos bem aí, né? Nesse retorno ao nosso podcast. Mas é isso, galera. Então, hoje a gente vai aproveitar o gancho, né? Porque a maior parte dessas bizarrices que a gente falou ocorreram em frente, né, a quartéis ou ligados aí a todo esse movimento golpista, né, antidemocrático, por que não dizer terrorista da parte de muitos, né? Porque tem gente destruindo asfalto em estradas, né? Tem gente agredindo até ônibus escolar, sabe? Agredindo criança, sabe? Tem gente dando tiro em carro que tenta furar bloqueio, sabe? Todo tipo de atrocidade tem acontecido, né, nesses últimos dias por causa dessa atitude, né, golpista, né, como eu já falei, dessa galera. Então, é uma coisa muito... A gente já previa, na verdade, que ia ter esse tipo de reação, né? Até pela pregação que o Bolsonaro vinha fazendo o tempo inteiro. E o mais engraçado, e isso foi algo dito sei lá quantas vezes. Assim, urna eletrônica só é válida quando eles ganham. Porque se eles perdem, aí pronto, não é válida. Então, você vê o próprio relatório lá do PL, né, que o Valdemar Costa Neto se prestou ao papel ridículo de apresentar um negócio daquele, falando não, porque assim, algumas urnas aí no segundo turno tem que rever e tal. Aí quando o Alexandre de Moraes falou, não, em 24 horas se apresenta as urnas também do primeiro turno, já que, porra, PL elegeu, acho que, salvo engano, 14 senadores, elegeu 99. governadores e tal, uns 99 deputados federais, se eu não me engano também, Sim. a maior bancada. Aí, obviamente, né, não teve nenhum tipo de reação, né? Aí, sugestivamente, Alexandre de Moraes vai e coloca uma multa de 22 milhões, né? O número bem... Ele conseguiu resgatar o 22 para a gente. Então, assim, é um troço muito, muito chocante, não só as pessoas se prestarem... E isso, na verdade, é algo que a gente já esperava, né? Ter um segmento assim muito fanático, mais do que ideologizado, um segmento fanático mesmo, gado, né, que vai realmente comprar qualquer merda, e que está disposto a ir para frente de quartel, não sei o quê. O que tem que ficar atento são duas questões. A primeira é o financiamento disso. Porque os caras não estão ali na porta há sei lá quantos, há um mês, né? Fez um mês agora. Os caras não estão ali, né, tirando dinheiro do próprio bolso. Com Os certeza. caras estão ali financiados, né? Tem que ficar atento com a questão do financiamento. Isso eu acho que já está sendo feito, já está sendo mapeado e tal. Inclusive tentando cortar as fontes de financiamento. Inclusive, o Moraes cortou uma galera dessa aí, né? Bloqueou as contas de uma galera dessa que estava financiando. Sim, sim. Alguns deles e tal, até um pessoal ligado ao agronegócio, mas um troço impressionante é a própria postura das Forças Armadas em relação a isso. Quer dizer, os caras simplesmente, assim, eles aceitaram virar uma guarda pessoal ali do Bolsonaro. Assim, as Forças Armadas que sempre tiveram uma coisa assim, de um senso de superioridade em relação à sociedade civil e tal. Não, eles viraram simplesmente a guarda pessoal ali do Bolsonaro, né? E ali um monte de gente sedenta por cargo, por boquinha. Tem 8 mil militares no estado ali que estão com medo de perder o espaço que tem, o salário que tem, e é medo de mexer na aposentadoria deles, que é diferente da aposentadoria dos civis, né? E é medo também de investigar os crimes que esses caras cometeram. Porque na pandemia, assim, o que esses caras fizeram foi um troço... Pô, Pazuello devia estar preso. O Heleno, pelas declarações dele, devia estar preso. É outro que devia estar preso. O Braga Neto devia estar preso pelo videozinho que ele soltou. Que ele soltou não, que soltaram um vídeo dele falando poucos dias não, deve ter pouco mais de uma semana,
ele falando assim, não, né, fiquem tranquilos, não sei o quê, ele ali usando uma linguagem de duplo sentido, dando a entender que podia ter alguma movimentação por parte do Bolsonaro, não sei o quê. Aí tinha uma idiota lá falando assim, não, porque a gente está debaixo de chuva. Aí ela começa a chorar, assim, não, debaixo de sol, debaixo de chuva, não sei o quê. Porra, é isso, né? Aí chega o Vilas Boas, que é um cara que está. Esse é mais surpreendente ainda, porque o cara está chantageando o Supremo desde 2018. Né? Antes do julgamento do habeas corpus do Lula, ele soltou um tweet falando que as Forças Armadas estavam dispostas a cumprir com o seu papel constitucional, não sei o quê. Eu acho até que não vale falar em ameaça mesmo, não chantagem. É ameaça, Sim. ameaça clara. Sim, o cara literalmente ameaçando o Supremo e querendo tutelar. Aí agora ele soltou uma nota há poucos dias atrás falando assim, não, porque estão criticando, aí ele falou General Richard, não sei o que, falou uns 2 outros nomes, e falando, reiterando esse tipo de coisa, que as Forças Armadas estão dispostas a cumprir o papel, não sei o que. Quer dizer, o General Vilas Boas, que convenhamos, é um moribundo, um sujeito que vive cheio de tubo, né? Ele devia pegar um tubo daquele, enfiar no meio do cu dele, né? E para ver se, assim, parar, porque o cara, porra, devia estar procurando lá o padre Kelman, sei lá como é que chama, e pedir a unção dos enfermos, para ver se ele se livra pelo menos de uma temporada no inferno. Porque pelo que ele fez aqui, nesse mundo, ele merecia. Ele merecia. Rapaz, é demais isso daí, né? E o pior de tudo é que é isso, que isso daí não é uma coisa simplesmente de agora, uma coisa que já se tornou, né, de praxe, né, na vida dele. Ele solta essas notas totalmente irresponsáveis, né, totalmente antidemocráticas, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente assim, uma coisa que a gente fala que se o Brasil, né, fosse um país realmente sério, né, que levasse, né, em conta nosso passado, né, e tivesse respeito, né, de fato pela Constituição, né, que foi feita em 1988, no dia da votação no impeachment da Dilma, o Bolsonaro teria saído algemado do Congresso depois daquela fala tenebrosa dele na hora do voto. Com certeza. Com certeza. Sim. E isso que você falou, isso tudo que vocês falaram, inclusive, me lembra de uma coisa, que é o fato de que o próprio Mourão, ele já deu uma declaração absurda, em que ele fala que a geração dele, a geração de militares dele, é uma geração extremamente machucada pelas críticas que eles receberam da sociedade em relação ao, abre aspas, movimento de 64, fecha aspas, de um tom assim, em que é um absurdo, porque você pega países como a Argentina, que investigaram e puniram os responsáveis pelas suas ditaduras, né? Que foram presos, que realmente sofreram punições à altura, e aí você compara com o Brasil, em que acabou tudo em pizza, e eles ficam machucadinhos por receberem críticas ao fato de terem instaurado uma ditadura que durou 21 anos e que torturou e matou milhares de pessoas. Sabe? De uma escrotice absurda. Né? Enfim, isso porque eu nem vou arrastar essa conversa para os absurdos que o Toffoli disse, porque senão a gente já vai entrar em outra seara, vamos ficar aqui nos militarzinho mesmo. E assim, é necessário uma desmilitarização desse país urgente, uma desmilitarização de vários setores do governo. Precisa tirar esses militares e principalmente acabar com a mordomia dessa gente que recebe pensões e aposentadorias absurdamente altas, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome. Isso é um absurdo. Tem que acabar com essa folia verde-oliva, sinceramente. Com certeza. Estava vendo há pouco tempo, tipo, as netas do
do Ustra recebem pensão dele até hoje. Em qual geração que para isso, né? Porque é brincadeira, porque tipo, a filha recebeu pensão e agora a neta recebe também? Que porra é essa? A família do Ustra recebe uma aposentadoria como se o Ustra fosse um marechal. Marechal, que é um cargo que nem existe no Brasil. É isso. É isso. Marechal foi um cargo criado justamente para garantir esse tipo de privilégio para determinadas figuras militares. E, assim, é uma coisa tão anacrônica o que esse pessoal... O pessoal parece que está ainda na Guerra Fria. O Mourão, esses dias mesmo, isso não deve ter nem 4 dias, ele soltou um tweet falando, né, que pessoas em 1935 se levantaram antipatriotas, não sei o quê. O movimento comunista internacional foi derrotado em 1935 e vai ser derrotado. Quer dizer, o cara ainda vive numa mentalidade, né, assim, porra, totalmente defasada. O cara tá em outro mundo. O cara tá em outro mundo. O cara tá falando de... O cara ainda tá reivindicando e vangloriando a derrota lá do que ele denomina de intentona comunista, né, que é o termo que os militares usam. E, assim, vivendo num mundo de Guerra Fria, né? Assim, como se tivesse entre 45 e 89, 45 e 91, e, assim, tivesse uma ameaça do movimento comunista internacional. Não existe movimento comunista internacional. O Olavo de Carvalho falava em nova ordem mundial. Quer dizer, é um troço totalmente delirante. Eu tô abismado, cara, com o silêncio do Olavo sobre isso tudo, cara. Até agora não falou nada, nem do resultado da eleição, nem desse pessoal todo na frente do quartel, não falou nada, tá quietinho. Enfim, sobre isso que você está falando, Iago, eu entendo que isso daí faz parte do teatro, sabe? Faz parte dessa imersão, né, das pessoas nessa fantasia, né? Da escura. Isso é uma coisa que o Goebbels, né? Ele falava muito sobre isso, né? Que uma das principais coisas que você precisa fazer é criar um inimigo em comum. Que isso daí é uma forma de você controlar a massa. É nada melhor do que um inimigo comum. Eu acho que essa questão do comunismo, fala como comunismo, né? O comunismo serve como um bicho-papão de velho. Fala assim, porra, é o bicho-papão, né? Não tem essa coisa, né? Então, o bicho-papão de velho é o fantasma do comunismo. Fala, é o comunismo. O cara, caralho, que merda, vai porra, não pode, acabou, fudeu, é isso. Porque é incrível como algo que, tipo assim, a maior parte das pessoas nem sabem o que é. Porque ele é comunista. Mas eu perguntar, beleza, mas vamos conversar aqui rapidinho. O que é comunismo? Você não vai saber te dizer nada. Não sabe, não entende. Eu fiz esse experimento. Eu me infiltrei num grupo de bolsominions e perguntei para eles o que é comunismo. Eu tentei fazer isso. As respostas que eu tive foram maravilhosas, como, por exemplo, é o que o Lula quer trazer para nós e olha como tá a Venezuela que você vai saber. Pois é, muito simples, né? É bem isso. Venezuela é comunista, sabe, gente? Pois Acertou, miserável. E é uma coisa assustadora, assim, a gente pensar, porque pela Constituição as Forças Armadas têm o papel de defender as fronteiras e tal, tanto contra ameaças estrangeiras, potenciais ameaças, quanto atividades ilegais, né? Narcotráfico, tráfico de armas, esse tipo de coisa. Mas não, os caras se sentem no direito de intervir o tempo inteiro e de se colocarem como se fossem o arauto da moralidade, os salvadores da pátria, né? É sempre isso. Isso, assim, desde a década de 20, né? Até antes, talvez. A questão é a seguinte, a formação desses caras, e isso é algo que não é coisa para ser resolvida em curto prazo e tal. A formação desses caras, se você pegar para ver bibliografia, essas coisas, os caras recebem para ler Orville. O nome Orville é livro ao contrário. E, resumidamente, assim, grosso modo, o que o Orville fala é o seguinte, não, porque as Forças Armadas perderam hegemonia na sociedade, foram tiradas do poder em 85, e aí os civis estariam encarregados de impor uma revanche
as Forças Armadas, coisa do tipo. E aí eles levam essa narrativa e aí mistura com o anticomunismo que eles já tinham desde antes, mistura, né, com toda uma coisa salvacionista de ter que intervir, de ter que tutelar a República, né, e deles serem superiores moralmente aos não militares, né? Quer dizer, um troço assim bizarro. Então, assim, a formação desses caras é voltada, né, para um ressentimento em relação ao mundo civil, e aí eles se sentiram simplesmente essa questão do Mourão, por exemplo, né, do Mourão falar que os militares estavam tendo sua imagem degradada, esse tipo de coisa. É justamente esse o motivo do ódio que eles têm, um dos motivos, né, do ódio que eles têm em relação ao governo Dilma. Quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada, e não ia ter poder punitivo nenhum, era justamente só para uma questão de memória, de verdade e tal, não ia ter poder punitivo. Mas nem isso eles aceitaram. Isso eles já consideraram como revanchismo, não sei o quê. Assim, se eles vivessem na Argentina, se eles vivessem no Uruguai, essa galera, Heleno, que foi assessor do Silvio Frota que era um cara assim, de linha dura, que tentou dar um golpe no Geisel porque achava que o Geisel era comunista. Quer dizer, um troço totalmente louco. Um cara que o Heleno, ele não é ele é um cara assim do porão mesmo da ditadura, da tortura. E é um cara que está aí, né, chefiando o Gabinete de Segurança Institucional. E, felizmente, vai embora. Agora, a questão precisa ter alguma medida em relação a esses caras. Porque, senão, de tempos em tempos, corre o risco de haver algum tipo de interferência totalmente ilegal. Porque o que eles fazem é atropelar as leis, a Constituição, a democracia, enfim, não tem nenhum zelo por isso. Nunca tiveram. Então, a questão da Comissão da Verdade, a forma como foi conduzida, para mim foi um erro muito grande. Porque eu espero que tenham aprendido com esse erro. Porque não dá para você anistiar golpista, não dá para você anistiar terrorista, não dá para você anistiar alguém que odeia a democracia. Não tem como você anistiar. Esse tipo de pessoa tem que... Não adianta, é vigiar e punir. Essa gente tem que ser punida, entendeu? Punição. É uma coisa agora. A gente está saindo desse que foi o pior governo de todos os tempos. Nunca vi o país num buraco maior do que esse que está hoje. E a gente viu, né, o que o presidente atual, né, o futuro presidiário, ele fez, né, com a família dele. A gente acompanhou, né, toda a mamata, né, todo o absurdo que foi, né, ao que o país foi submetido, né, dele travando, né, qualquer investigação que chegasse na família dele ou em conhecidos dele, exonerando delegados da Polícia Federal, afastando. Um absurdo, né? Até porque, né, se não tem investigação, nunca vai ter corrupção. E essa linha, inclusive, tem vídeo dele falando que não vai esperar fuder a família dele, um amigo dele, se ele pode mexer na estrutura, né, da Polícia Federal ou de quem quer que seja que esteja fazendo uma investigação, sabe? Não é uma coisa que, tipo assim, as pessoas estão tirando da cabeça. Eu tô falando aqui, eu tô inventando porra nenhuma. Tem vídeo do cara falando isso. Tem vídeo, né? Então, assim, eu espero que essa lição, né, que veio, né, com a Comissão da Verdade, com tudo que a gente passou desde o final da ditadura até agora, né, mostra que a gente não pode anistiar esse tipo de gente. Não adianta. Essa gente precisa ser punida, precisa ser punida exemplarmente. Então, só vou fazer dois comentários. Primeiro que, assim, a gente teve um processo de transição da ditadura para a democracia, como tinha um medo, né, de os militares tentarem dar um golpe e impedirem a abertura política, os caras fizeram a coisa mais conciliadora possível. E aí propuseram uma lei de anistia que anistiava as pessoas que praticaram atos que eles consideravam terrorismo e tal, que eram os atos de luta armada, e que, na verdade, eram só atos de resistência a uma ditadura, né?
Era uma insurgência, era uma forma de se rebelar contra uma tirania. É uma coisa que, assim, até os mais liberais sempre defenderam desde o século XVIII. E a questão é que, assim, se usaram dessa lei da anistia, ao contrário de outros países como a Argentina e o Uruguai, usaram essa lei da anistia para simplesmente dar vida mole para gente envolvida com tortura, com assassinato, com desaparecimento. E um grande pacto que era do tipo, não, fazer o seguinte, vai começar um novo regime aqui. Tancredo vai tomar posse, acabou que deu aquela merda, morreu, aí assumiu o Sarney. Tancredo, assim, seria o nome de conciliação e tal. O Sarney era um cara que tinha vindo ali do partido da ditadura e tal, mas que conduziu o processo da Constituinte, enfim, aí a transição para a democracia. Mas aí o grande pacto era o seguinte, não, vai começar um novo regime na mão dos civis, e aí simplesmente passa a borracha no passado, esquece tudo que os militares fizeram. E detalhe, os militares fizeram isso ocupando postos no Estado, né? Ou seja, é o Estado a serviço de prática criminosa, terrorista, é terrorismo de Estado mesmo, é pegar a pessoa, torturar, matar, é sumir, né, com a pessoa. Isso é um troço que todos os tratados internacionais depois da Segunda Guerra condenam isso como uma coisa que não tem como perdoar. Mas no Brasil se perdoou. Se perdoou para quê? Para falar, não, vai ter estabilidade institucional daqui para frente. Democracia sólida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E passa a borracha para o que estava atrás. Pois bem, foi o que foi feito. Quando se moveu uma palha para simplesmente apurar os crimes da ditadura, os militares interpretaram isso como revanchismo, e aí começa aquela revolta com a Dilma, não sei o quê. Na verdade, eles já estavam revoltados desde antes, mas isso daí deflagrou uma coisa muito mais odienta, muito mais raivosa. Enfim, então uma coisa... É o que eu comentei, né? Assim, a formação desses caras, se não tiver uma mudança, eles vão continuar achando que a missão deles na Terra é mandar, né, na República, é mandar na democracia, mandar no Estado de Direito, mandar nas leis, porque eles simplesmente acham que eles são, assim, puritanos, né? Como se eles fossem os santos, né, no meio de um monte de pecadores. Exatamente. Muito bem colocado. Muito bem colocado. E assim, se levanta muito, né? Eu vejo hoje, né? A galera perguntando muito, né? Pai, mas e aí, o que vai ser feito, né? O que vai ser feito para coibir esse tipo de coisa? Por que não se faz nada? Tipo assim, não é que não se esteja se fazendo nada. Eu acho que assim, a minha leitura nesse momento é que qualquer tipo de enfrentamento mais ostensivo é tudo que esses caras querem. É tudo que esses caras querem para dar aquele tom, né, de que está rolando uma guerra civil e tudo mais. Então eu entendo que em alguns lugares está faltando chegar mais junto, sim. Mas não são todos, não. Eu entendo que em alguns lugares, em alguns lugares tá faltando, né? Por parte de instituições como a instituição não, como corporações como a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive teve, né, o seu diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi afastado, né? Mas em alguns lugares você ainda vê, né, agentes, né, fazendo parte disso, ou então fazendo corpo mole para coibir determinados tipos de coisa. Só que, aos poucos, as coisas estão tomando forma. E também tem uma coisa, nós estamos aí há mais ou menos não, hoje é primeiro, né? Estamos gravando aqui o dia primeiro. Falta 10 minutos para o dia 2. 10 Então, minutos. aqui estamos aqui quase meia-noite, né? Pessoal, tarde da noite aqui gravando, né? Só pro prazer de vocês aí, tá? Depois ouvindo, né, esse podcast aqui maravilhoso. Né? E o Pedro não tem humildade nenhuma, né? Incrível. Mas enfim, estamos aqui no dia 1º. Daqui até a posse também tem uma coisa que é necessária ser observada: a fadiga desse tipo de manifestação. Porque, tudo bem, o cara é gado, tem maluco que perdeu a mulher, tem maluco que tá puto, que tá cagando em banheiro químico há não sei quanto tempo, pegando chupa lá. Até quando que essa galera aguenta? Porque todo mundo tem um limite, né? Até quando?
E por mais que tenha alguns que resistam hein, até o final, querendo fazer barulho, não sei o quê, mas quantos vão chegar até lá? Né? Isso tudo são coisas que precisam ser observadas, ao invés de simplesmente partir para cima das pessoas. São todas coisas que precisam ser muito bem observadas. E tem uma outra coisa também, a partir do dia 1º é um outro governo que está tomando posse. E a partir desse momento a coisa também muda muito de figura. E o que nós esperamos, né, com o governo aí do presidente Lula, né, que venha também, né, uma seriedade maior, uma cobrança maior, né, por parte das corporações, que venham a coibir, né, esse tipo de manifestação. Sim, isso precisa ser coibido até mesmo porque quanto mais essa galera se acha no direito de ficar na rua fazendo o que está fazendo, a gente começa a criar um clima de golpismo que depois talvez não possa ser controlado. Então, assim, precisa haver uma punição. As pessoas precisam entender que elas não podem ficar na rua pedindo um golpe de Estado, porque isso que eles estão fazendo, eles vêm com essa história de que as manifestações são pacíficas e não sei mais o quê, mas independente disso, o que eles estão pedindo é sim um golpe. E aí eles fazem essa ginástica de palavras, essa acrobacia, né? Esse contorcionismo de palavras, e então, que é intervenção federal, que é, enfim, um monte de palavra diferente para dizer a mesma coisa, que é golpe de Estado. E isso a própria Constituição proíbe. Você não pode fazer manifestação pedindo golpe. Inclusive, fala claramente que você não pode incitar as Forças Armadas contra os outros 3 poderes. Então, isso não pode continuar. Essa galera precisa ser penalizada. Só que aí a gente entra um pouco no que você falou, porque qualquer ação um pouco mais ostensiva que seja tomada, isso talvez aumente a narrativa deles de que é uma guerra civil, que é uma censura, enfim, toda essa narrativa que eles criam, né? E aí a gente se vê numa situação em que a gente se vê pisando em ovos com essa galera. E isso é surreal, porque numa situação normal, a gente deveria poder simplesmente punir essas pessoas e pronto. Mas agora a gente se vê nessa situação que, olha só, precisa punir. Mas espera aí, não dá para punir demais, porque senão eles se revoltam. E ao que ponto isso pode chegar? Então, você vê o nível que a gente chegou? É isso, é bizarro demais. Bizarro demais. Mas assim, eu acho que tem vários pontos a ser observados aí nesses próximos dias para que a gente tenha uma noção de como que isso vai chegar ali, tipo, faltando uma semana para a posse. E uma outra questão, né, sobre isso. Se o cara quiser ficar em frente a uma porra de um quartel acampado, passando frio, passando calor, tendo que enfrentar, cagando na sarjeta, como o outro falou, né? E outras questões mais, né? Sendo corno, perdendo esposa, filho sacaneando ele, enfim, seja lá como for. O cara tem até o direito de fazer isso, de ficar lá. Né? Obviamente que a partir do momento que você pede um golpe, você está cometendo um crime. Né? Mas a grande questão é o que estão fazendo nas estradas. Isso daí que é uma coisa que, assim, para mim não tem muito mais o que conversar. É mobilizar a Polícia Rodoviária Federal para ir lá e tirar a galera mesmo, sabe? Tacar, para mim, não adianta. É reprimir, repressão. Né? É cacetete, é bala de borracha, é gás de pimenta, sabe? É chegar com um trator, derrubar aquela porra toda daquelas barricadas que eles colocam lá e acabou. Não tem conversa. Por quê? Ficar atrasando viagem dos outros, sabe? Ficar, às vezes, pessoas com emergência médica, pessoas com emergências médicas não podendo passar. Teve um pai agora, semana passada, que o filho quase perdeu a visão por causa da babaquice dessa. E esse pai ainda é bolsonarista, né? Infelizmente. Mas olha, você vê o absurdo. Teve gente com questões de alimentação, pessoas que precisam de determinado tipo de alimentação, né, que é feito em laboratório,
né? E que não conseguia chegar de um município a outro por causa de uma questão, por causa de uma babaquice dessa, entendeu? Por causa de um absurdo desse, como esse, sabe? Se perdeu órgãos no meio da estrada que estavam correndo para fazer um transplante, sabe? Coração, cara. Uma pessoa que estava precisando de um transplante de coração. Um coração. Se perdeu um coração humano que estava indo para um transplante. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não pode acontecer. Não tem cabimento, sabe? Não tem conversa para isso. É porrada, meu amigo. Sabe? É ir pra cima, sabe? E arrancar do meio do caminho e acabou. Sabe? Porque assim, é demais. Demais mesmo. Demais da conta, sabe? Pessoa, estudante indo fazer Enem num município que é a mais de 10 quilômetros do outro, tendo que andar caminhando no sol, porque tinha um bando de desocupado fechando porra de estrada por nada. Ah, pelo amor de Deus. Não, eu só quero fazer um parênteses aqui, porque tem uma coisa que tá me irritando, que eu tô vendo um monte de gado burro falando que essa história de que o coração foi perdido é mentira, porque coração não vai pela estrada, coração vai de avião. Assim, eu não acho que tem gado burro ouvindo a gente, mas com certeza vocês devem conhecer algum gado burro. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham? Beleza, realmente, o coração ele vai de avião. E para ele chegar até esse avião, vocês acham que vai como? De pó de pilim-pipim? É claro que precisa andar pela estrada até chegar no aeroporto. É isso que eu tinha para dizer. É incrível, né? Os caras acham que realmente todo município do Brasil tem um aeroporto, né? É incrível, né? Que se passa na cabeça dessas pessoas. Não, e depois para chegar até o hospital, funciona assim, tá? O avião ele passa em cima do hospital e aí jogam o coração. Taca o coração lá de cima. E assim, a gente tá rindo aqui de nervoso, né, gente? E um coração, ele leva 4 horas, né? A partir do momento que se extrai o coração, né, da pessoa que faleceu, até o momento do transplante, precisa levar, no máximo, 4 horas. Depois disso, se perde. Exatamente. Não tem mais o que fazer, sabe? Aí você pensa num coração precisando chegar num município distante, que de repente do aeroporto mais próximo ele esteja a, sei lá, tipo 1h30, entendeu? De carro, ou nem que seja 1 hora, nem que seja meia hora. Sabe, aí vê ter uma porra de um lugar de uma barricada dessa, a pessoa para, pô, fudeu, ficou lá 2, 3 horas, já era. Acabou, perdeu. Eles acham que transportar coração é igual a cocaína do avião da FAB, que eles transportavam 39 quilos tranquilamente. Eles acham que é isso. Eles acham que é isso. Sabe-se lá para quem usava, né? 39 quilos, imagino que assim, deve ter rendido bastante. Mas, assim, a questão da PRF. A gente tem uma Polícia Rodoviária Federal que é aparelhada mesmo. A gente viu a operação ali deles no dia da eleição, impedindo o povo do Nordeste de votar e tal. Aquilo ali, assim, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal devia ter saído preso naquele mesmo dia. Troço totalmente criminoso que ele fez. Tinha uma decisão já, eu não sei se do TSE ou do STF, mas tinha uma decisão falando que não podia ter operação no dia da eleição. Fizeram do mesmo jeito. E assim, o que eles estão fazendo, acho que a gente tem que ficar atento para duas coisas. A minha preocupação maior não é nem com a posse, porque a posse, assim, eu vejo como um evento que, assim, o governador do Distrito Federal, a Polícia Militar e tal, o pessoal vai estar já, assim, preparado. Eles sabem da quantidade de gente que vai, inclusive de representações estrangeiras que vão estar presentes. Então, eu não acredito que vá ter tumulto com a posse. A questão é a diplomação. É dia 12 de dezembro. Inclusive, teve uns bolsonaristas falando, não, por que tem que antecipar tanto se o limite é dia 19? Aí, se eles fossem pesquisar um pouquinho, coisa que eles não fazem, porque a gente burra mesmo, se eles fossem pesquisar um pouquinho, iam ver que o Bolsonaro foi diplomado dia 10 de dezembro. Quer dizer, assim, reclamar do Lula pedir para ser diplomado dia 12 e o TSE acatar, enfim. Mas a questão é que a diplomacia ela representa, né, o fim do processo eleitoral. Então, realmente tem um valor muito... Tem uma coisa muito importante ali acontecendo. E nisso, assim, acho que tem que redobrar a atenção. Porque eu posso estar enganado, mas, salvo engano,
Quando deu a merda lá no Capitólio, foi quando o Biden foi ser diplomado, não foi na posse dele, não. Salvo engano, foi quando ele foi ser diplomado, que era no parlamento, né? Era na Câmara. Então, assim, tem um peso grande aí nessa cerimônia, mas acho também que tudo que é órgão já vai estar mobilizado para isso, para não deixar ter nenhum problema, porque assim, para ter posse tem que ter diplomação. E a diplomação, ela é basicamente o TSE falando assim, ó, acabou a eleição de vez. Agora só falta a posse. E eu acho que é isso. Posse vai ser uma festa, acho que vai Festão. ser um Puta de um festival que vamos ter no dia da posse aí do presidente Lula. Sim, caravanas saindo de todos os lugares. A gente vai, né? Vamos estar lá. Com certeza, com certeza. Artistas, né? É uma festa realmente do povo. É uma festa do povo, para o povo celebrar esse momento histórico. E assim, isso, mesmo o governador lá do Distrito Federal, que não é um cara nem um pouco próximo do PT, nem nada disso, ele já assegurou que não vai ter manifestação de bolsonaristas na esplanada e tal, então não tem que ter medo, não. Quem puder tem que ir para a A posse. Polícia Federal vai fechar as palavras do Ministério. Não pode. Assim. Não pode, já deixaram claro, não pode ter manifestação bolsonarista no dia 1º. Se eles quiserem tentar entrar, fazer qualquer graça, entendeu? Aí é azar deles. Então, assim, quem puder tem que ir. Quem não puder, eu sei que o PT nos diferentes estados está atuando para levar a gente, conforme for possível. Assim, acho que vai ser uma festa vai ser muito marcante, né, depois de tudo que a gente passou nesse período, né? Porque assim, a gente passar por golpe do Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, isso daí já ia ser uma destruição total. E ainda viu uma pandemia no meio, foi muito barra pesada. Então acho que a gente merece ter essa festa no dia 1º de janeiro. Acho que o povo brasileiro merece. É realmente um momento de dar uma virada e de iniciar um novo momento. Assim, acho que a gente tá tendo uma chance aí de virar a página e de retomar o caminho que o país estava até 2016. E haveremos de virar essa página. O sol já brilhou, cara. Não adianta. É como o Barroso falou: perdeu, mané, não amola. Agora é com a gente. Eles que vão chorar as pitangas dele em outro lugar. Então espera mais 4 anos e faz campanha aí de novo. Então, a partir de hoje, a gente vai estar lendo aqui sempre algumas perguntas que a galera da página manda pra gente, né? E a gente começa aqui com o Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes ele pergunta pra gente qual o limite do negacionismo. E eu começo respondendo o Thiago Fernandes dizendo o seguinte: o negacionismo não tem limite. O negacionismo é um buraco sem fundo. Tanto é que a gente viu nesses últimos 4 anos do que o negacionismo é capaz e o que ele vem fazendo nesses últimos dias. Isso tudo vem do negacionismo. A pessoa não acredita simplesmente no maior absurdo do mundo, porque ela nega a verdade. Vem o idiota falar que vacina não presta, vem o outro imbecil falar que a Terra é plana, vem o outro idiota falar que o Lula está morto, foi substituído por um sósia, né? E por aí vai, não tem limite, né? Tanto é que quando a gente pensa que a gente já chegou no fundo do poço, a gente descobre que esse poço é muito mais fundo. Tem sempre alguma coisa, né, que vai deixar a gente mais surpreso, mais boquiaberto, enfim, é isso. Alguém quer complementar aí a pergunta do Thiago? Thiago, eu posso te dizer que quem tem limite é município e o meu cartão de crédito. O negacionismo eu acho que não tem. Acho que a gente ainda vai se surpreender negativamente. Pergunta do Anderson. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas ele pede para a gente comentar sobre o impacto do atual governo na ciência e o que esperar para o futuro. Anderson, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente já teve aí cortes absurdos, né? Inclusive, teve mais um corte aí, se eu não me engano, de 1 bilhão e 700 na educação, que aconteceu sorrateiramente durante o último Jogo do Brasil. Teve mais um corte na educação. E na questão da saúde, acho que eu não preciso nem falar. A gente está com uma cobertura vacinal ridícula, de péssima. Eu estava vendo dados de que a cobertura de poliomielite, da vacinação para poliomielite, ela está só em 75%. Ou seja, a cada 4 crianças tem uma que não foi vacinada para polio. E isso é
absurdo, alarmante, preocupante. Não tenho mais adjetivos para falar. E é uma coisa, querendo ou não, a ciência e a saúde estão, assim, intimamente ligadas. Eu tava vendo também aqui uma análise na Globo News. Eu tava vendo, eles estavam falando, se não me engano, ontem ou hoje, sobre isso, né? Que tem um apagão de dados da saúde, assim. Um apagão muito grande. Eu acho que a gente só vai ter noção da dimensão desse estrago mesmo depois que o novo governo assumir. Mas, por outro lado, a gente tem notícias muito boas, né? Segundo a mídia noticiou nas últimas semanas, o Lula ele tem a intenção de já começar o governo com uma super campanha de vacinação para tentar correr atrás desse prejuízo. E isso nesse momento, é muito importante, né? Que a gente fala de vacinação, as pessoas hoje em dia, elas pensam em Covid, mas existem muitas outras doenças. Tem muita gente com muita vacina atrasada e principalmente crianças, né, que é o grupo mais vulnerável. Então, assim, pelo menos a gente tem essa boa notícia que dá pra gente dar um certo respiro de pensar que essas questões vão voltar a ser priorizadas, né? E só fazendo mais um parênteses sobre isso, é muito incrível você ver, porque assim, a direita sempre existiu, sempre vai existir. Mas é o que eu sempre falo, a gente tinha uma direita civilizada até então, né? Por exemplo, quando teve a campanha de vacinação para a influenza, isso foi durante o governo do Lula, na época em que o Serra era governador de São Paulo, e você tem uma foto do Serra vacinando o Lula, porque ali os dois se uniram por essa questão que era maior do que a ideologia política, era maior do que esquerda ou direita, que era que as pessoas se vacinassem, coisa que a gente já não imagina acontecendo hoje em dia. Então, eu estou muito feliz de ver isso voltando a ser algo importante. Essa questão da vacinação, da saúde, é algo que a gente precisa retomar, mas infelizmente só vamos ter noção do tamanho do estrago daqui um mês, um pouco mais, talvez. Beleza, e tem aqui o Matheus da Silva, ele pergunta pra gente como fazer as ideias da esquerda, né, palavras dele, da esquerda, principalmente a esquerda radical, chegar na massa que foi tomada pelo fascismo. Para mim, qualquer ideia progressista hoje, ela tem uma dificuldade grande, né, de chegar no povão, né, justamente por conta dessa questão, né, do neofascismo, do bolsonarismo que foi empurrado, né, que vem sendo empurrado goela abaixo aí desde, se a gente for voltar legal no tempo, assim, mais ou menos desde 2013, né? Foi quando começou mais essa coisa aí naqueles movimentos lá no Fora Dilma e parará. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, o que não quer dizer que a gente não vá prevalecer, nem que a gente não vá vencer isso daí. E eu entendo que tudo isso começa por trabalho de base. Então, assim, temos dificuldades? Temos. Só que nós temos também a quem recorrer. Então, a gente precisa de trabalho de base e a gente precisa conscientizar as pessoas, principalmente questão de consciência de classe, né? A gente precisa de povo nas ruas, né? Mais do que tudo, para que a gente possa estar sempre cobrando, né? Independente de quem esteja no poder. Até porque a partir do momento que a gente sinta de alguma forma, né, que o povão, que o trabalhador está sendo lesado, que a gente tem o direito de ir lá e cobrar. Mas para fazer com que as pessoas possam entender isso, né, e chegar e fazer essa cobrança, não adianta, tem que ter trabalho de base. Isso daí é uma coisa que não é de uma hora para outra. Precisa, né, a gente precisa se atentar para isso, desde agora, né, a gente já vem fazendo isso, né? Só que agora que a gente vai ter um governo que dialoga, né, com a gente vai ter uma facilidade ainda maior de continuar fazendo isso, né? Os movimentos sociais, né, as organizações de esquerda, né, para que a gente possa, e isso vai ajudar, né, que a gente vai fazer com que a gente consiga, né, ir além. Então, é interessante que a gente possa contar com todos, né, inclusive com você. Beleza, Matheus? O Maurício perguntou, e acho que é algo que a gente já falou bastante no episódio de hoje, né? Até quando vamos aturar militares tutelando a nossa democracia? Acho que é um assunto que a gente já falou até agora, e foi até uma coincidência que a gente não tinha visto a pergunta, mas acho que a gente já acabou entrando bastante nesse assunto durante o próprio podcast, né? Então, acho que sua pergunta acabou sendo respondida já, né, Maurício?
Acredito que sim. E tem a Ana Paula Brito aqui perguntando qual é o tamanho da equipe. Então, a gente está num momento de transição, né, de mudanças, então a gente tem aqui hoje, na equipe aqui do podcast, 3 pessoas. E a equipe da página, nós temos 5 pessoas, beleza? E, para finalizar, nós temos aqui o Joebson Carvalho. Ele pergunta até onde posturas políticas do governo de transição são válidas a aprovar projetos de interesse público. Então, quer responder a cego? Eu não entendi direito a pergunta. Até ele está querendo dizer o seguinte: até que ponto vale fazer aliança para aprovar projeto? É isso? Para garantir governabilidade? Foi isso que eu entendi? Eu entendi, mas acho que eu entendi isso também. Vamos lá, até onde costuras políticas, que eu entendo que ele está se referindo a alianças, costuras políticas do governo de transição são válidas a aprovar projetos de interesse público. Então, eu acho que é o seguinte: a gente saiu da eleição com um Congresso muito complicado. A vitória do bolsonarismo ali no primeiro turno, e aí quando eu digo bolsonarismo, eu não estou falando que todos os deputados do PL são fascistas e que não dá para negociar com nenhum. Não é isso. Tem algumas reportagens já saíram mostrando que tem aquela ala fisiológica mesmo, tal, que vai estar com quem está no poder. A questão que eu vejo como mais importante é a questão da economia. Eu acho que não tem como não fazer aliança, né? Até porque senão, porra, como é que vai reconstruir esse país depois de 6 anos da devassa que foi, sabe? Porque foi só porrada nos últimos 6 anos. Então, assim, não tem como não fazer aliança com o Congresso como tá. Não tem como. A gente está vendo aí todo dia a dificuldade que está sendo para aprovar uma PEC para garantir o Bolsa Família de R$ 600 para as pessoas. Em um país em que 33 milhões de pessoas estão passando fome, não estão conseguindo fazer 3 refeições por dia. E uma dificuldade dessa, assim, porque o governo Bolsonaro não botou no orçamento lá o Bolsa Família, o que ele chamava de Auxílio Brasil, né, de R$ 600. Então, assim, tem que negociar, porque assim, o povo está precisando. Tem que fazer aliança porque o povo está precisando. E algumas alianças são muito custosas, muito difíceis de engolir, mas são necessárias no momento. Agora, até que ponto? Assim, eu acho que, por exemplo, não tem como, por exemplo, entregar o Ministério da Fazenda para um tecnocrata liberal, neoliberal. Isso eu acho que não dá para fazer para agradar o mercado. Isso daí não dá, porque isso daí é a rendição completa. E é justamente falar o seguinte, ó, tudo aquilo que foi prometido a gente não vai implementar. Geração de emprego, distribuição de renda, programas sociais, investimento em saúde, investimento em educação, não vai implementar. Porque se colocar ali no Ministério da Fazenda um sujeito que é um técnico, um cara que está a serviço dos banqueiros ali, pode ter certeza, vai ser não vai implementar o programa que foi prometido. Essa é a questão. Então, o que eu vejo como um negócio que não dá para negociar é a questão da economia. Acho que tem que colocar alguém lá que tenha sensibilidade política e sensibilidade social, né? De olhar e de falar, não, sim, né? Tem o mercado tem suas vontades, mas o que tem que prevalecer é a vontade do povo. O que tem que prevalecer mais do que a vontade é a necessidade do povo. Porque tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Assim, não dá para a gente ficar numa situação dessa se movendo porque o dólar subiu, a bolsa caiu. Pelo amor de Deus, foda-se. Assim, não tem como ficar nessa, sabe? E se guiando. Porra, outro dia a Andréa Sadi falou na Globo News, não, porque o Lula tá traindo quem o elegeu, que foi o mercado. Gente, que isso? Foi o mercado que elegeu o Lula? Pelo amor de Deus, gente, não dá não. Para fechar, aliança, eu sou zero sectário com essa questão, mas eu acho que tem limite sim. E o limite é cumprir o que é essencial para a vida do povo, que é gerar emprego, que é distribuir renda, fazer programa social, melhorar a situação das universidades, que está tendo apagão em universidade, melhorar a situação de ensino básico, melhorar a situação da saúde, que as pessoas não podem ficar
não sei quantos meses em fila de hospital, sabe? Então, eu acho que é isso. Essa é a minha opinião. Maravilha. Então é isso, meu povo. Vamos encerrando por aqui. Então essa foi nosso retorno, né? A volta do CCCP, do Central de Comunicação da capital de Pindorama. Semana que vem nós estaremos aí de volta. Valeu, galera. Contamos aí com vocês. E também, pô, faz o favorzinho, pô. Manda aí o linkzinho lá do Spotify pro teu amigo. Fala pra ele escutar, pô, essa galera aqui, ó, pô, mó legal, vamos dar uma força pra eles. Beleza? Se você ouviu até agora, é porque você gostou. Então manda pro seu amiguinho. Vai lá, ajuda a gente. Pra sua amiguinha também. Amiguinha também, isso mesmo. Para os amiguinhos também, 3 amiguinhos, para todo mundo. Pra todo mundo. Valeu, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Beijo no coração. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.